Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o último capítulo do livro de Josué. Vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Eu convido você, pegue sua Bíblia e venha junto comigo ler pausadamente esse capítulo do livro de Josué, capítulo 24, para ver, o que Deus está falando conosco. Até aqui nós temos muito, aprendido o que Deus tem revelado para nós nesse estudo, coisas grandiosas, Abriu muito nossa mente até aqui. Creio que você hoje é uma nova pessoa. Creio que você aprendeu, de Deus nesse estudo até aqui. E creio também que você aprenderá muito mais. Então vamos continuar o nosso estudo, porque o nosso estudo vai até o final de Apocalipse. Vamos ver, se esse ano a gente termina a Bíblia, a leitura total da Bíblia. Porque tem muitos livros, que a gente vamos acelerar. Quero fazer um propósito com Deus, da gente ver se a gente consegue acelerar um pouquinho mais, ter mais vídeo. Vou ver se eu consigo. É um pouquinho complicado para mim, porque a minha vida ela é bastante ocupada, mas vamos ver se eu consigo pelo menos gravar 2 vídeos, por dia. Que aí gravando 2 vídeos por dia, a gente vai conseguir, adiantar bastante o nosso estudo. Mas se a gente não conseguir, Deus sabe de todas as coisas. Então vamos lá, irmãos, ler o livro de Josué, capítulo 24, que nos diz: E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio, antigamente vossos pais habitaram, Tera, pai de Abraão, e Naor, e serviam a outros deuses. Mas eu tomei a vosso pai Abraão da além do rio e conduzi por toda a terra de Canaã, multipliquei sua descendência e lhe dei Isaque. Olha só como que Deus, trabalhou para surgir, esse povo cristão, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, como ele mesmo fala, ele escolheu. Aqui fala, ele está falando, que os pais de Abraão eram pessoas que adoravam outros deuses, eles tinham outros costumes. Então, a terra, nessa época, não tinha adoração a Deus. E Deus se revela a Abraão, porque achou em Abraão um homem justo, um homem temente, Então, ele achou em Abraão algo bom. Então, talvez você fala, se a família de Abraão era toda dispersa, não tinha adoração a Deus, como que surge, essa adoração ao nosso Deus, Deus Javé? Surgiu daí. Surgiu que Deus tira Abraão do meio da parentela. Quando nós lemos lá em Gênesis, já começa essa história, que fala que Deus tirou Abraão do meio da sua parentela. E Abraão tinha um sobrinho que era muito chegado a ele, que era o Ló, e Ló acompanhou Abraão. Abraão já era casado, Ló também já era casado, Ló tinha bens, Abraão também tinha. Então os dois se separaram da família. Aí nós viemos, a pensar, quando Jesus mesmo, ele fala, se nós não largarmos pai, mãe, irmãos, por amor a Deus, nós não somos dignos de Deus. Agora imagina,
Deus chega para Abraão, né, e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu vou fazer de você um grande homem. Abraão não conhecia Deus. Abraão ele foi criado para adorar vários deuses. E Deus chega para Abraão e diz isso: Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão sai do meio da parentela dele. E Deus começa um trabalho com Abraão. E Deus começa a trabalhar no coração de Abraão. Tanto que ele chega a Abraão e pede um filho. E pede o filho de Abraão. Ele demorou muito tempo de dar um herdeiro para Abraão. Por quê? Porque nesse período todo, Deus estava trabalhando no coração de Abraão. Deus deu tudo para Abraão. Deu tudo. Só que não tinha dado um filho para Abraão. E nisso, Abraão se queixa, né? Se queixa através... A mulher de Abraão pede, né, para Abraão um filho. Abraão fala: por acaso eu sou Deus para te dar um filho? Aí Deus chega até a Sara, a mulher de Abraão, e fala: Abraão, Sara, você vai ter um filho. Só que Sara já estava velha. Olha como que Deus, irmãos, quando a gente para pensar, como que Deus trabalhou para nos trazer, né, à tona, que ele trabalhou sozinho, digamos assim, porque os anjos surgiram, os anjos trabalharam, né, em prol do evangelho aqui na terra, e trabalham até hoje. Você vê que o anjo, ele tocou no coração, né, de Abraão, para que Abraão saísse da parentela dele. Sara também tinha, né, a parentela dela. Sara também tinha todas as imagens, né, que eles adoravam, aqueles deuses. E ela larga tudo para acompanhar Abraão, o marido dela. E ela era uma mulher muito bonita, muito requisitada, muito bem vista. A Bíblia fala que a Sara era muito bonita. Então ela poderia ter ficado na terra dela, se Abraão quisesse sair sozinho. Né? Ela poderia: não, eu não vou atrás de você, eu vou ficar aqui. Não, mas ela acompanhou Abraão. Então a Sara, ela também tem uma... A Bíblia não fala, mas se você parar para pensar, nós somos herança, né? A nossa mãe maior, que eu digo assim no sentido, né, de resgatar o cristianismo a essa terra, ao povo, veio de Sara. Porque a Sara, com 90 anos, a Sara foi mãe. A Sara, com 90 anos, a Sara já era uma senhora idosa. Tanto que ela mesma fala: com 90 anos eu vou ser mãe, com 100 anos meu esposo vai ser pai. Então ela já não tinha, ela já tinha perdido toda a vitalidade dela, né? Toda a força dela ela já tinha perdido. Ela já era uma senhorinha, velhinha. Mas Deus não, Deus ficou... Olha como que Deus trabalha. Muito tempo depois que ela vai engravidar e tem Isaac. E esse filho dela, como a Bíblia fala, que é o filho da promessa. Promessa por quê? Porque foi daí que começou a gerar o povo de Israel. Foi através de Isaac que foi gerando o povo de Israel. Aí nasce, né, Isaac. Deus pede para Abraão Isaac. Abraão em holocausto, né? Abraão, me dá Isaac para mim. Faz um holocausto de Isaac. Abraão só tinha Isaac. Ele já tinha Ismael, mas não era filho da união dele com a Sara, porque ele amava muito a Sara. Então não era. Então ele ficou assim, né? Mas ele foi e deu o filho dele. E na hora que ele estava no ponto de fazer o sacrifício, Deus pega, fala: não, Abraão, não precisa. Eu já provei. Para você ver. Quando eu falo Deus prova,
Deus prova a gente. Então, às vezes você fica em dúvida, Deus pede algo para você e você não quer fazer, ou você quer fazer alguma coisa e fica em dúvida. Sobre isso, Jesus ele deu uma parábola, né, daqueles dois homens, né, quando o pai manda, o pai não, eles estavam, os homens, um estava adorando a Deus, né, o pai disse para ele, para o filho, filho, faça isso para mim. Aí ele falou assim, tá, pai, eu vou fazer. Aí o outro falou assim, filho, faz isso para mim. Aí o filho falou assim, eu não vou fazer. Aí o que acontece? Aquele filho que falou, tá, pai, eu vou fazer, não fez. Mas aquele filho que falou assim, pai, eu não vou fazer. Mas depois ele se arrependeu e fez. Então a Bíblia pergunta, qual foi o mais justificado? Aí a gente sabe, né, a resposta. É aquele que falou que não ia fazer, mas depois ele se arrependeu e fez. Então nós temos que arrepender do nosso pecado. Quanto antes você se arrepender do seu pecado e voltar para Deus. Então tudo isso está nos construindo, todas essas palavras nos constrói espiritualmente para servirmos a Deus. Então vamos voltar lá, aqui em Josué, né? Então Josué chama, né, todos os príncipes, os juízes, para dizer. Aqui ele fala, olha. Mas eu tomei a vosso pai Abraão da além do rio e conduzi por toda a terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e lhe dei Isaque. É o que eu falei para vocês. Deus multiplicou a descendência do povo de Israel. E dei Jacó e Esaú e a Isaque. E eu dei a Esaú o monte Seir, para que ele o possuísse. Mas a Jacó e a seus filhos desceram para o Egito. Eu enviei Moisés e Arão e feri o Egito com aquilo que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirei vossos pais do Egito e vieste para o mar. E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. E eles clamaram ao Senhor, e ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto durante muitos dias. Não sei se vocês estão observando essa fala. Aqui, Josué está, como dizer para você, ele está cheio do Espírito Santo. No momento que ele está falando, que ele fala para o povo, olha, Deus tirou vocês do Egito, mas aí ele fala, eu fiz. Quando ele fala, eu fiz, como ele fala, eu fiz, quem que é essa fala? Não é de Josué, mas Deus. Então, a gente tem que observar quando a fala é de Deus, quando o Espírito Santo está falando e quando o homem está falando. Está entendendo? Porque nesse contexto aqui, quem está falando é Deus que está falando para aqueles juízes, aqueles reis, né? Então, a gente tem que observar, por isso que eu falo, a Bíblia ela tem que ser lida devagar, com calma, para você estar ali, ó, com mente ligada no que está acontecendo no contexto, porque senão você pode se perder. E aqui a gente percebe que Deus estava ali no meio daquele povo, daquela reunião ali, Deus estava naquela reunião. Tanto que Josué, ele chamou todos os príncipes, né, os reis, os oficiais, para conversar, e eles foram diante de Deus. Então eles estavam na presença, eu creio que ele estava dentro do tabernáculo. E ali Deus estava usando Josué para falar com eles. Então a gente observa aí, ó. E eles clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz. Tá vendo? No Egito. Aqui tem duas palavras.
tem a palavra do próprio Josué e tem também a palavra de Deus. Olha só, Josué fala assim, ó: e eles clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Quem está falando isso? Josué. Mas aí no mesmo contexto diz: e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então essa palavra já é quem? Já é de Deus. Já é de Deus. Então nós podemos observar quando um pregador está pregando, quando uma pessoa está no altar, o que é a voz do Espírito Santo, o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem. O livro também, os livros de Paulo, a gente percebe com muito clareza sobre isso. É bem mais fácil para você desvendar isso, porque ele deixa muito, muito claro. Então tem muitas coisas ali no livro de Paulo que a gente para analisar, a gente vê que não é Deus falando, mas sim Paulo falando. E tem muitas coisas que a gente vê que é Deus falando e não o Paulo falando. Então, o que nós temos que analisar isso? Porque quando nós percebemos que é Paulo falando, o homem é falho. Então, é uma palavra meio duvidosa. Não estou dizendo que Paulo estava dizendo errado, mas a gente tem que ter um pé atrás quando o homem fala. Tá entendendo? Quando o homem fala. Mas quando Deus está falando, então você pega, vamos assim, colocar em parênteses, né? O que Deus está falando. Quem é Deus? Não é um homem, é Deus. E aqui fala, olha só: e eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei na vossa mão, e possuíste sua terra, e eu exterminei diante de vós. Aqui não é Josué que está falando. Deus está usando apenas o corpo de Josué, a boca de Josué, para falar com eles. Eu imagino assim, você, né, na presença de Josué, nessa reunião deles lá, né, quando eles falavam, eu acho que os homens ficavam assim, ó, esse cara não teve com a gente. Não foi ele, foi Deus. Por que ele está falando que fui eu? Né? É um ponto assim de interrogação. Mas, quando a gente observa essas coisas, a gente vê que era Deus que estava falando e não Josué. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Por isso que muitas das vezes, Deus fala com você e você não presta atenção, porque você acha que é um homem que está falando com você. Às vezes Deus usa, porque Deus usa quem Ele quer. Então, Deus fala com você. Talvez você é repreendido por uma criança, por um homem, por um jovem, por uma senhora idosa na rua, até pelos animais Deus usa para falar conosco. O tempo também te coisa, o ar que você respira, o sol, a lua, tudo fala conosco. Deus usa todos, porque tudo é dele. Aí você fala, irmão, Deus usa a lua? Sim. A chuva, o sol. Talvez Deus tira você de um certo lugar, porque bate muito sol naquele lugar onde você está, aí Deus vai e tira você daquele lugar. Porque você fala que está muito sol. Então Deus usa. Talvez não tenha ali, então Deus vai e usa, você tira. Quantas pessoas que teve livramento, grandes livramento, por Deus tirar aquela pessoa daquele lugar. Usar, né, aquela coisa para te livrar de alguma doença. Talvez você mesmo já teve esse tipo de livramento. Aí a pessoa fala, nossa, é sorte. Não, é Deus. Nada nessa terra é sorte, é Deus. É Deus que estava ali no momento exato para te ajudar. Então aqui fala, e se levantou Balaque, filho de Zippor,
rei dos Moabitas, e guerreou contra Israel. E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão, e ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. Tudo quem está falando aqui é Deus. Deus está usando Josué para falar. Mas a palavra aqui é Deus. E vós atravessaste o Jordão e viestes a Jericó, e os habitantes de Jericó guerrearam contra vós. E os amoreus, perizeus, cananeus, heteus, girgazeus, heveus, jebuseus, mas os entreguei em vossas mãos. Ele está continuando. Olha quanto tempo, né, Deus ficou falando com eles ali naquela reunião. E enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amoreus, não com vossa espada, nem com vosso arco. Eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não construístes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e de olivais que não plantastes. Temei, pois, ao Senhor, servi-o fielmente e verdadeiramente. Lançai fora os deuses que vossos pais serviram da além do rei do Egito, e servi ao Senhor. Mas se não vos agrada servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servir, ou aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou outros deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui a gente observa que é a palavra de Josué. Então aqui tem duas pessoas conversando com ele. Josué e Deus, que chamou, né, aquele povo. Tanto que aqui fala assim, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse, longe de nós o desejo de abandonar ao Senhor e servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, na terra do Egito, da casa da servidão, a quem fez grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, os amoreus que moravam na terra. Nós, pois, serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aqui eles estão afirmando uma aliança que eles estão fazendo com Deus. Então, eles estão, né, assinando embaixo, nós serviremos aos nossos deuses. Quem estava assinando embaixo, fazendo essa aliança? Era os príncipes, né, daquelas tribos de Israel. E Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará vossas transgressões nem os vossos pecados. Se abandonastes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará o mal, e vós exterminará depois de vós ter feito o bem. Então, Josué está orientando eles, olha, vocês não podem servir ao Senhor se vocês voltarem a praticar as mesmas coisas que antigamente vocês serviram a outros deuses. Porque se vocês voltarem na prática de adoração a outros deuses, Deus vai ferir vocês. E o povo disse a Josué, não, somente serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmos e que escolhestes servir ao Senhor. E eles responderam, somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e voltai vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Aqui a gente observa que aquele povo ainda continuavam, né, servindo a outros deuses. Talvez não tinham imagem, mas tinham, né, uma vocação hereditária que eles tiveram, né, do passado, né, que eles tiveram, porque esse povo, nós não podemos esquecer que o povo de Israel, eles
surgiram, né? Vamos dizer assim, eles cresceram, nasceram no Egito, porque essa descendência aqui já era toda que estava no Egito, e lá no Egito tinha costumes, né? Então eles ficaram dispersos de Deus por mais de 400 anos. Nós não podemos esquecer isso. Então eles totalmente abandonaram a fé que eles tinham em Deus. Eles esqueceram Deus completamente, porque naquela época e até hoje, né, os deuses egípcios eram muitos deuses egípcios. Tudo para eles lá era Deus. É igual na Índia. Se você vai na Índia, você fica abismado, porque tudo ali é Deus. É Deus barata, é Deus rato, é Deus elefante, é Deus boi, tudo ali é Deus. Então nós temos que, né, servir a Deus, o único Deus. E o povo diz: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E Josué naquele dia fez uma aliança com o povo. Ele deu leis e ordenanças em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei e tomou uma grande pedra e colocou ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra será por testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, pelo que será por testemunho contra vós, para não negardes vosso Deus. E Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois desses acontecimentos, Josué, o filho de Num, servo do Senhor, morreu, tendo a idade de 110 anos. E eles enterraram entre os limites de sua herança em Timnat-Sera, que está na montanha de Efraim, ao norte de montanha de Gaás. E Israel serviu ao Senhor durante a vida de Josué e durante toda a vida dos anciões que viveram mais tempo que Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. E os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, no campo de Jacó, que comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança dos filhos de José. E Eleazar, filho de Arão, morreu, e o enterraram no outeiro de Finéias, seu filho, outeiro que lhe fora dado na montanha de Efraim. Aí a gente observa, irmãos, que da onde, né, que vieram, né, os outeiros. Os outeiros, então, eles viviam, porque no templo, o templo era um habitat, né, dos sacerdotes. Então, aquele templo é como faz os outeiros hoje, né, na nossa atualidade, algumas cidades têm, algumas capitais, cidades não, alguns países têm, né? Ali só vivem as pessoas, os sacerdotes que servem ao Senhor. Nessa época também existia, e esses outeiros eram pessoas que serviam ao Senhor. Então, por isso que os próprios sacerdotes, eles tinham a terra deles, eles tinham o local deles apropriados para isso, para que todo o povo viesse, né, até eles. Então, era uma constante vigilância espiritual desses homens, né, esses homens santificados para esse serviço. Eles não coabitavam junto com os outros povos. Eles apenas ensinavam esses povos, o povo, né, de Israel, a palavra de Deus. Então, eles liam, né, a palavra de Deus, dando, né, explicação para eles guardarem, né, o testamento, as leis de Deus. E a gente observa aqui que tem essa leitura aqui dá-nos a entender que essa mania que eles têm, né, esse ritual que eles têm de cremação, vieram do Egito. Então, todas as coisas do Egito é abominável ao povo de Israel. Tanto que a Bíblia nos orienta que o nosso morto deve ser enterrado. Eles compravam covas, né? A gente vê aqui que
eles trouxeram, eles até tinham enterrado José em outro lugar, então eles trouxeram os ossos de Josué para a Terra Santa, para onde Deus, né, tinha escolhido, né? Porque Josué, né? Porque José que eles tiraram de lá? Porque José, ele foi um grande, ele teve um grande pacto, né, com Deus. Ele que levou todo o povo de Israel para o Egito. Então Deus usou muito José para fazer esse povo, para construir, né, esse povo. É aquele ditado, né? Eu esqueci o nome do ditado, que fala em linhas tortas, né? Por meio de linhas tortas, né? Que a gente conduz, chega a algum lugar. Tipo assim. Então, Deus, para você ver, ele tirou Abraão da terra, né? Do meio da parentela dele, foi levando Abraão, deu um filho para Abraão depois de 100 anos de idade, ele deu um filho, esse filho cresce, esse filho casa, esse filho tem filhos, e o filho desse filho já começa, né, a ter muitos filhos, que foi José, né, teve muitos filhos, e desse filho, para você ver, houve uma separação, porque Esaú e Jacó. Então, Esaú, ele não foi um escolhido de Deus, não era o escolhido. Porque na época, todo primogênito seria o escolhido. Só que, como Esaú, ele vendeu a primogenitura dele para Jacó. Então, ele rompeu. Naquele momento, Esaú rompeu o laço que tinha com Deus. Porque Deus era para Esaú, então ele rompeu. Então, nesse momento que ele rompeu, houve uma ruptura, né? Deus começou a abençoar Jacó. Jacó teve que sair corrido. Então, é como eu falei para vocês, é por linhas tortas, né? Que Deus vai guiando, né, a pessoa, porque Deus não esforça ninguém. Se você quer adorar, tudo bem, isso é o seu eu com Deus. Deus não esforça ninguém a adorá-lo. Então aqui, Esaú sabia que ele era primogênito, então ele já tinha esse conhecimento todo, porque o pai dele já era, né, filho de Abraão. Então, e o pai dele era o homem que era, né, abençoado por Deus. Ele sabia que ele foi o homem, né, que ia levar toda uma carga bem pesada, né, nos ombros, né. Então ele ensinava os filhos, né, o caminho que devia seguir. E Esaú simplesmente não quis, ele vendeu a primogenitura dele, ele não deu valor. E era para ter dado um grande valor, né, porque era a palavra de Deus. Então ele estava pouco ligando. Por que isso? Por causa dos costumes, olha como fala, costumes, né, da terra, que é onde eles estavam, né, que fez com que ele abandonasse, né, o tesouro dele, né, que era um grande tesouro, ele, por causa do costume daquele povo, que ele entrou naqueles costumes, que ele abandonou, né, e o próprio Deus, ele fala sobre isso, que nós devemos ter separação do mundo. Se você quer amar a Deus e se você quer fazer as coisas do mundo também, então ali tem uma ruptura. Ali Deus está te afastando de você. Então nós temos que abandonar totalmente o mundo, abraçar a Deus de todo o nosso coração. Por isso que Jesus, o próprio Jesus, ele veio aqui na Terra, ele veio como um restaurador, né, para trazer à tona todo o Evangelho de Deus. Tudo isso que havia perdido. Tudo isso que havia perdido. Por isso que ele diz, eu vim para o que era meu, mas os meus me rejeitaram. Ele veio para trazer, fortalecer o povo de Israel. Mas o povo de Israel se negaram a aceitá-lo. Então nós temos que observar todas essas coisas. Hoje, vamos dar valor a Deus. Vamos dar valor a tudo que você aprendeu aqui.
Tudo que você aprendeu até agora é a palavra de Deus falando com você, é Deus falando com você. Tudo que você aprendeu é Deus. Foi um ensinamento muito, muito, muito lindo e maravilhoso. E nós ainda vamos agora entrar no livro de Juízes. O livro de Juízes também é um livro que vai ter o acontecimento de tudo o que aconteceu com esse povo quando acabou. Josué morreu. Josué morreu e depois que Josué morreu, né, houve, né, aquela ruptura, né, do povo, porque o povo estava tão enraizado a costumes, que é fácil, né, parece que é fácil, né, você aderir às coisas mundanas, às coisas do mundo, do que aderir às coisas de Deus, porque as coisas do mundo, o diabo, ele dá muita oportunidade para você, né, ele é uma rua bem larga, ele dá muitas novidades para você, e se você não tiver com a sua mente, seu espírito, a sua alma ligada a Deus, você cai em tentação, você cai em desobediência e entristece o Espírito Santo. E entristecendo o Espírito Santo, ele vira as costas para você. As coisas que você achava que dariam certo não dão mais certo e acaba tendo doenças. Você vai precisar de médico, vai faltar tudo na sua casa, as coisas vão piorar a cada dia. Então nós temos que temer a Deus, por isso que o próprio Deus fala, né? Teme a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Temer a Deus é o nosso tudo. Esse é o conselho que Deus nos passa para que a gente venha a ser feliz aqui nessa terra. Termina o livro de Josué, graças a Deus aprendemos muitas coisas e vamos continuar, né, nessa luta, né, nessa empreitada de continuarmos nesse estudo. Convido você, se você não é inscrito, a se inscrever nesse canal. Convido que você compartilhe essas mensagens, tem muitos vídeos já gravados nesse canal, que você pode compartilhar. Os outros vídeos que tem esse estudo, tá tudo minucioso, tá tudo aí no canal, é só você abrir o canal aí e assistir esses vídeos que você vai se sentir bem na presença de Deus, você vai se sentir forte para você enfrentar as dificuldades do dia a dia. Até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos.